Olá, meus amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Já te aconteceu alguma vez que você foi na concessionária, estava olhando lá uma moto, e aí chega o vendedor e começa a falar as especificações dessa moto. E aí o que é que ele diz? Uau, essa moto ela tem motor monocilíndrico e tem 39 cavalos, 250 cilindradas e arrefecimento líquido. E você tá lá só assim, uau, tudo isso? Incrível. Só que na verdade você não entendeu nada. Bom, não precisa se preocupar, porque hoje você vai aprender a entender a ficha técnica das motos. Então, vamos embora. E a propósito, esse daqui é o Hiro. Ele é meu assistente. Ele diz que não, mas ele é. Bom, e para começar, eu vou utilizar a minha própria moto como exemplo. Ela é uma Free 150 e é da Shinerai. Então, vamos para o site da Shinerai. Chegamos no site, a gente vai encontrar alguns vídeos promocionais, a gente vai encontrar algumas descrições sobre os itens que vem nessa moto, que seria a Free, e descendo até o fim da página a gente encontra a ficha técnica. E essa vai ser a ficha que a gente vai utilizar como exemplo para poder aprender e entender o que significa cada coisa dela. Bom, começando aqui a ficha técnica, a gente tem o motor. Câmbio de 5 marchas. 5 marchas são a quantidade de marchas que a gente tem na nossa moto. Algumas outras podem chegar a ter até 6 marchas. Essas aí normalmente são as motos de cilindrada mais alta, que são utilizadas para viagens e necessitam de uma 6ª marcha para que o motor possa funcionar de maneira mais tranquila, mais confortável em altas rotações. Então, se a moto que você está pretendendo adquirir tem 6 marchas, parabéns, é uma ótima escolha. Caso contrário, 5 marchas é o padrão que a gente já encontra na maioria delas. Também vai suprir ou funcionar. Tipo do motor, aqui a gente tem monocilíndrico, 4T, que seria 4 tempos, 2 válvulas e OHV. Começando por monocilíndrico, significa que o motor só tem um cilindro. E o que é o cilindro? O cilindro é o coração da moto. Pensa comigo, você tem um coração e quando você corre muito rápido, ele começa a bater demais, começa a fazer um trabalho muito intenso. E é isso que acontece com a moto. Normalmente, motos que têm apenas um cilindro, elas são utilizadas mais para a cidade, justamente por não necessitar trabalhar sempre numa velocidade tão alta, tá? As motos até 160, as motos de baixa cilindrada normalmente vão sempre ter um cilindro, o que torna uma economia melhor, mas se você precisar de altas velocidades, altos desempenhos, a vibração do motor vai ser bem alta. Você também pode encontrar a descrição de bicilíndrica ou com 3 a 4 cilindros. Essas aí normalmente são motos que são de alto desempenho. Elas precisam alcançar velocidades maiores e é por isso que tem mais cilindros nela. É como se você estivesse sempre correndo em uma velocidade muito alta. O seu coração vai estar disparando, porque ele vai estar sendo sobrecarregado com isso. Mas e se você tivesse 2 corações? Ou 3 ou 4? Com mais corações, você consegue se manter em velocidades mais altas com mais facilidade. E é aí que entra os motores bicilíndrico ou com 3 e 4 cilindros. 4T significa 4 tempos, que são 4 etapas de combustão, A combustão é a explosão que acontece no motor que faz a nossa moto andar, o que impulsiona ela a andar. Significa que são 4 etapas para que essa explosão possa acontecer. 2 válvulas. As válvulas são como se fossem janelas de ar, Uma delas serve para entrar o ar e o combustível e a outra para eliminar os gases. E OHV. OHV é um formato de motor mais antigo, entendeu? Também existe o OHC, o SOHC e o DOHC. O OHV são motores que normalmente a gente encontra em motos mais antigas, Eles são motores mais fáceis de se trabalhar e mais baratos também de produzir. Atualmente a gente encontra muito o OHC, normalmente nas motos mais comuns hoje em dia, Tipo a Factor, tipo a Titan ou SOHC também. São motores mais atualizados, são mais eficientes também. E o DOHC são motores de motos de alta cilindrada, já que eles vão estar sempre trabalhando numa velocidade mais alta. Eles são motores que são projetados para ter um sustento e uma resistência maior nesse tipo de trabalho mais intenso.
cilindrada, né? A cilindrada basicamente é o tamanho do motor, tá? Quanto mais alta a cilindrada, maior vai ser o tamanho do motor e mais ar e combustível ele vai conseguir utilizar. Normalmente as pessoas utilizam muito a cilindrada para medir se uma moto vai ser boa, se vai ser forte, só que na verdade para a gente saber se ela vai correr muito, se ela vai ter muita potência, a gente precisa observar o cavalo, quantos cavalos tem nessa moto que você está pesquisando aí e está pretendendo adquirir. Então, observe sempre a cavalaria e sempre compare a cavalaria de cada veículo, tá? Quanto mais cavalos ele tiver, mais rápido e mais potente esse veículo vai ser. E abaixo a gente tem, né, potência máxima, que são os cavalos, esse CV aí que você está observando, e abaixo tem o torque máximo. A cavalaria, como eu falei, é a potência da sua moto, tá? O quão rápido ela consegue ir. E o torque é a força de empurro, é o poder de empurrar. O quão rápido ela vai conseguir sair e se deslocar daquele momento. Motos com o torque muito alto, elas vão ter uma força de saída muito grande. E quanto mais cavalos a sua moto tiver, mais rápido ela vai conseguir correr. Agora a gente vai para sistema elétrico. A gente tem aqui bateria 12 volts e abaixo tem a partida elétrica e pedal. Nesse caso aqui vai ser a partida que vai ter na sua moto, tá? A partida elétrica normalmente é o botãozinho, né? A gente aperta e ela liga. E tem o pedal também. O pedal o pezinho, né, também, muita gente conhece aí, algumas motos mais antigas tinham isso, atualmente já tá voltando também, mas só em marcas específicas. O pedal ele é muito útil, cara, se você tiver visando uma moto e ela tiver partida elétrica e pedal, vai ser muito interessante, porque o pedal serve exatamente para quando a sua bateria não estiver funcionando, e aí você dá aquele coice maroto para ligar a moto e ela vai ligar e você vai conseguir se deslocar. Então, ó, se a moto que você está visando ela tem partida elétrica e pedal, ponto positivo. Se não, boa sorte. E aqui a gente tem dimensões, cara. Comprimento total da moto é o tamanho dela de ponta a ponta. Largura total seria a largura da ponta do guidão até a outra. A altura total é a altura do solo até a parte mais alta da sua moto, tá? Distância entre eixos seria a parte do meio do seu pneu da frente até a parte do meio do seu pneu de trás. Isso significa a distância entre os eixos da moto. Altura do assento. Ó, presta atenção que é aqui que você vai descobrir se você vai conseguir encostar o seu pé no chão ou não. E qual é o bizu para isso. Aqui a gente consegue ver, né, que a altura do assento da Free é de 165 milímetros. E o que é que você vai fazer agora, meu irmão? Você vai arranjar uma fita métrica. Você vai colocar na parte interna da sua perna, tá? A parte de dentro ali, perto do meio, e você vai esticar ela e medir até a metade do seu pé. Fazendo isso, você vai descobrir quantos centímetros tem a sua perna inteira. Eu fiz isso comigo, né? E a minha deu 79 centímetros. Então a gente pode fazer o cálculo, né? Que é, se a gente dividir os milímetros por 1000, a gente vai ter mais ou menos quantos centímetros a altura do banco vai ter. E a altura do banco da Free teria exatamente 76 centímetros. Ou seja, como a minha perna tem 79, eu consigo sim colocar o pé no chão tranquilamente com a Free, tá? Você pode fazer isso com qualquer moto que você estiver aí, ó, pesquisando, se informando. Meça a sua perna, você vai ver quantos centímetros vai ter. Aí você vai na moto lá, vê a ficha técnica dela, vê a altura do assento ou a altura do banco, e aí é só você dividir por 1000 e aí você vai ter os centímetros equivalentes à altura ali da sua perna, cara. Aí você vai ver, se for maior, então seu pé não vai chegar no chão. Se for menor, você vai conseguir colocar o pé no chão com facilidade, tá? Abaixo a gente tem, né, a distância do solo, que é basicamente a distância do motor para o chão, aqui é 130 milímetros, e suspensão dianteira e traseira, cara, garfo telescópico e suspensão duplo amortecedor na traseira. O garfo telescópico é o amortecedor da frente, né, o amortecedor convencional que a gente tem aí em várias 150, 160 no mercado. Também existe uma variação que se chama o amortecedor invertido. Ele é de uma qualidade já maior, tá? Motos com amortecedor invertido, ela vai ter uma estabilidade melhor, ela não vai passar um impacto tão grande para o piloto. Então, amortecedor invertido é muito bom, mas o garfo telescópico é o padrão, então tá tudo bem. E o amortecedor traseiro, né, com 2 molas, é um amortecedor convencional, né, que a gente encontra aí, são aquelas 2 molinhas que tem sempre no pneu de trás, que é bem padrão, né, e bem comum nas motos de baixa cilindrada, né. Existe outra variação também que se chama o monochoque, cara, que é só uma mola bem grandona, que ela vai ficar atrás. Normalmente a gente encontra aí em motos altas, né, motos trail ou modelos esportivos de maior cilindrada.
Então, se a moto que você está procurando ela for monochoque, significa que é só uma mola atrás. Também é muito bom, tá? Amortece muito bem e passa menos impacto para o piloto. Aqui a gente tem a capacidade, peso bruto, carga máxima e o tanque de combustível. Saca só, o peso bruto, em tese, seria o peso total do seu veículo com você, o garupa e todos os equipamentos, tá? Aqui a gente está vendo que tudo daria 112 quilos, só que na verdade esse aqui seria o peso em ordem de marcha. E o que é o peso em ordem de marcha? É o quanto a sua moto vai pesar estando com o tanque cheio. Ou seja, a Free com o tanque cheio ela pesa 112 quilos. O peso bruto de alguns outros modelos podem chegar a 350 quilos, 370 quilos. Por quê? Porque é a junção da carga máxima que a sua moto consegue carregar, mais o peso em ordem de marcha que ela vai ter, tá? Juntando tudo dá o peso bruto, que ficaria um valor mais alto. Mas no caso aqui, tem apenas o peso da moto, que seria o peso em ordem de marcha, que é 112 kg. Abaixo a gente vê a carga máxima, que ela consegue carregar no máximo até 150 kg. Não passe da carga máxima da sua moto, tá? Ajude ela a funcionar bem. Se você passar sempre do volume máximo de carga da sua moto, você vai estar prejudicando os seus amortecedores, o seu motor, os pneus. Então, assim, a vida útil da sua moto vai diminuir bastante. Então, respeita a sua moto. Não ultrapasse o limite de carga dela. E abaixo a gente tem a informação do tanque, né? Que são 12 litros, ou seja, comporta 12 litros de gasolina. E aqui a gente tem rodas, cara. Temos aqui roda dianteira 80/100/18 e a roda traseira 90/90/18. E o que significa esses números? O primeiro, tá? A gente vai usar como exemplo só a roda dianteira, por enquanto. A gente pode ver aqui 80. 80 seria os milímetros do tamanho da roda, tá? No caso, 8 centímetros por aí ou 80 milímetros. O segundo número, ele indica a altura da lateral do pneu, tá? Abaixo a gente vê, né, que é 90, ou seja, é 90% da altura do pneu. Alguns pneus, eles têm uma inclinação no pneu de trás, tá? No caso da Free aí, ele é 90% do tamanho do pneu. Exatamente por isso, porque essa inclinação ajuda na estabilidade do pneu de trás e ajuda a gente quando a gente está fazendo curva, tá? Você pode observar alguns exemplos de outros pneus que eles são mais arredondados e não são tão retinhos. Então esse segundo número significa isso, é a porcentagem de altura do pneu. Se ele for 100%, ele vai ser bem reto. Se ele for menos que isso, ele vai ser um pouquinho curvado e depois vai ser reto de novo. E o terceiro número significa as polegadas da parte interna do pneu, tá? A roda, o buraco. Quantos dedos cabem no seu buraco? Aí você vai ter que ver no pneu da sua moto. Agora, começando a parte de freios, né? A gente pode ver aqui, ó, que o dianteiro temos o freio a disco e o traseiro freio a tambor. Quais os tipos de freio que a gente vai encontrar nas motos? Normalmente vai ser tambor, disco e ABS. ABS é sempre o freio de maior qualidade, tá? O ABS ele vai impedir que a sua roda trave e você derrape com a moto, saia raspando ela e caia. Então, motos com ABS, muito bom. Priorize sempre motos que tenham freio ABS. Seja pelo menos de um canal, que seria no pneu da frente, ou de 2 canais, que seria nos 2 pneus. Priorize sempre motos com freio ABS, ou pelo menos a disco, tá? Freio a tambor, ele não tem uma funcionalidade tão boa. Obviamente, junto com o freio motor, né, e o da frente, ele vai funcionar, mas não confie tanto. Priorize sempre, você que vai comprar sua moto aí, você que está pesquisando, cara, priorize sempre a moto com ABS. Também tem outras variações, que é o CBS e o UBS, né? Que basicamente significa a mesma coisa, que é freio combinado. E o que significa o freio combinado? É quando você aciona um, ele automaticamente aciona o de trás também, ou da frente. Normalmente é 70% da frente, 30% atrás, ou o contrário disso. Não é lá tão eficiente, tá? Tem momentos que a gente precisa acionar só um dos freios, então não confia tanto nisso daí. Prioriza freio ABS. Tendo ABS na moto, você vai ter mais segurança e com mais segurança você pilota com mais facilidade e mais tranquilidade. E bom, essa foi a ficha técnica da Free, né? A Free 150, a minha moto. Espero que você tenha conseguido entender e compreender tudo até aqui, porque agora, meu irmão, agora chegou o momento da gente aplicar esse conhecimento na prática. E qual o melhor jeito da gente aplicar na prática um conhecimento? É porrada, é violência, é gritaria e murro e é isso daí. Então vamos para um combate de 2 motos diferentes, analisando a ficha técnica de cada uma. Então vamos embora. As motos da vez para esse combate serão a Titan 160 e a sua oponente será a Dominar 160 da Bajaj.
E a Titan vocês já estão ligados que é da Honda, né? Então não preciso apresentar. Temos aqui, né, duas motos 160, como as cilindradas seriam iguais. Algumas pessoas poderiam pensar que as configurações são iguais também, mas a ideia desse combate é justamente a gente ver as especificações de cada uma e entender a importância de se avaliar a ficha técnica primeiro. Combate de duas 160 começando agora. Começando aqui pelo motor, né? A gente tem aqui a ficha da Titan 160 e a da Dominar 160. Então, vamos lá. Tipo do motor: monocilíndrico, ou seja, apenas um cilindro. SOHC, que é o tipo de motor mais comum hoje em dia. 4 tempos, ou seja, 4 etapas para combustão. Refrigeração a óleo, muito interessante isso daí, tá? E 2 velas também. Refrigeração é uma coisa importante para o motor, tá? Ele ser refrigerado, ser esfriado. Aqui a gente viu que a Dominar 160 ela tem uma refrigeração a óleo. Logo, ela vai refrigerar a óleo. Outras motos também, elas possuem refrigeração líquida, que seria um tipo de líquido. Eu não sei se é água, mas eu acho que não, mas é um tipo de líquido. E a mais pebinha, né, a mais paia, é a refrigeração a ar, que basicamente é o vento que vai bater no seu motor e esfriar. Então, meu irmão, se tem algum tipo de arrefecimento ou refrigeração, essa moto é interessante, cara. Essa moto é legal, sendo a óleo ou a líquido. E vendo o motor da CG Titan, temos aqui o OHC, que é o motor convencional, né, atualmente mais usado hoje em dia. Monocilíndrico, ou seja, um cilindro, 4 tempos, arrefecimento a ar. Bom, comparando os dois motores, né, temos um a óleo e o outro é a ar, logo o a óleo vence, ou seja, 1 ponto para Dominar 160. Abaixo a gente tem as cilindradas. Dominar 160, 160,3 cilindradas, e a Titan CG temos aqui 162,7. Olha só que interessante, hein? Parece que a Titan levou essa, então ponto para a CG Titan. Agora temos aqui a cavalaria, a potência máxima de cada motor. Dominar 160, 17 cavalos. E a nossa CG Titan, 14,4 cavalos. Tá vendo que eu falei? Você deve medir a cavalaria para saber se uma moto vai ser mais potente ou não que outra. Aqui a gente tem um exemplo perfeito. São duas 160 que uma tem mais cavalos do que a outra. Inclusive bastante, em 17 cavalos é muita coisa. Então, ponto para Dominar 160 mais uma vez. Abaixo temos o torque, que é 1,4, e da Titan CG 160, 1,4. Também, aqui elas quase ficaram iguais, né? Tipo, foi um empate. Abaixo a transmissão, 5 velocidades, seriam 5 marchas. A da Titan também são 5 velocidades. Sistema de partida elétrica e mecânica, significa que é elétrica e pedal, tá? São 2 tipos de sistema de partida. A da CG Titan é apenas o elétrico, ou seja, a Titan não tem o pedalzinho, logo ponto para Dominar. Combustível, gasolina. Já a CG Titan, ela é flex, ela é gasolina e etanol. Então, ponto para a Titan dessa vez. E sistema de combustível, injeção eletrônica. A CG também é injeção eletrônica, então aqui elas tiveram um empate. Bom, nesse momento aqui, né, do nosso combate, nosso embate de motores, aparentemente quem levou a melhor foi a Dominar 160, cara. A Dominar 160 saiu com mais pontos dessa vez, então vamos pro próximo tópico. Aqui temos o sistema elétrico, tá? A ignição eletrônica e eletrônica também na CG Titan. Tivemos um empate aqui. Bateria 12 volts, bateria também 12 volts da CG Titan. Farol Full LED na CG Titan. Painel de instrumentos digital com conectividade Bluetooth e carregador móvel, entrada USB. Bom, aqui a gente vê que o painel da Dominar 160, né, ela tem conectividade com o seu celular, que é pelo Bluetooth, bem interessante isso daí para quem vai usar, né? E uma coisa muito útil também, que é a porta USB, cara. A porta USB você pode carregar o seu celular por ela e conectar outras coisas que dá para se conectar com a porta USB. Então, 2 pontos para Dominar 160, levou esse round mais uma vez. Próximo tópico. Temos aqui a capacidade, hein? Tanque de combustível da Dominar 160, 12 litros, e da CG Titan, 14 litros, hein? Interessante. Dessa vez aqui a Titan levou a melhor, hein? Ponto para a CG Titan. Próximo tópico. Dimensões. Bom, aqui é basicamente o tamanho das motos, tá? Não tem muito o que se comparar ou uma levar a melhor aqui, porque vai ser referente mais à sua altura, ao seu tamanho. Então a gente vai fazer uma comparação e não tem muito como pontuar. Mas vamos lá. Já estamos aqui, né? Vamos embora. Dimensões da Dominar 160, cara. Comprimento 2 metros,
largura 80 centímetros e altura 1 metro. Distância entre eixos, que seria a distância do meio do pneu da frente até o meio do pneu de trás, 1 metro e 37 centímetros. Distância mínima do solo. A distância mínima do solo é basicamente a altura do motor referente ao chão, tá? Aqui a gente pode ver que é 170 milímetros, né? Ou seja, basicamente 17 centímetros de altura. E o peso em ordem de marcha é 152 quilos. Como eu falei, esse aqui é o peso da moto mais o tanque cheio. Peso em ordem de marcha. Agora o da CG Titan, cara. Temos aqui, ó, comprimento 2 metros, largura 74 centímetros, lembrando que a largura é de uma ponta do guidão à outra, tá? E a altura é 1 metro, a altura do solo até a parte mais alta dessa moto. Distância entre eixos, 1 metro e 31 centímetros. Distância mínima do solo, 190 milímetros, ou seja, 19 centímetros. Logo, essa moto aqui, ela tem uma altura do motor referente ao solo maior do que o da Dominar, tá? Porque o motor da Dominar é mais robusto também, se eu não me engano, ele vem com um protetorzinho, que se chama protetor de cárter, ele serve para proteger o motor, então isso daí influencia também. A altura do assento aqui, né? Como eu falei, você vai medir a sua perna e vai medir essa moto aqui. No meu caso, o meu deu 79 centímetros. E aqui a gente vê que tem 796 milímetros. Bom, basicamente eu em cima dessa moto ficaria, tipo, no nível certinho, tá? Se converter dá 79 centímetros também. E o peso seco, tá? É 120 quilos, que seria o peso seco da moto, tá? Sem o tanque estar cheio. Se a gente adicionar o tanque de 14 litros, daria uma média de 10 quilos a mais. Então essa moto aqui teria 130 quilos, basicamente em ordem de marcha. E aí você pode ver qual te agrada mais e escolher a sua. Próximo tópico. Começando aqui, a gente tem o chassi, tá? Tipo do chassi da Dominar 160 é perimetral, já o da CG Titan é Diamond Frame. Abaixo temos as suspensões dianteira e traseira. Na Dominar 160 ela é telescópica, garfo invertido, ou seja, lembra que eu falei? Suspensão invertida, muito bom. E a traseira é monochoque. Ó, monochoque na traseira, hein? Parece que os amortecedores dessa moto são excelentes. Já o da CG Titan, a gente tem um garfo telescópico comum na suspensão dianteira da frente e na traseira os dois amortecedores, as duas molinhas convencionais, né? Bom, aqui a Dominar levou melhor, hein? 2 pontos para Dominar. Abaixo temos o freio dianteiro e o freio traseiro, disco com ABS, ou seja, ABS nas duas rodas. Lembra o que eu falei, ABS é um freio muito importante, ABS salva vidas, muito bom. Já o da CG Titan, temos aqui, ó, freio a disco na frente e freio a disco atrás. Não tem nenhuma informação sobre ABS aqui, tá? Ou seja, se na ficha técnica não tá falando que tem ABS, logo essa moto aparentemente é freio a disco convencional. Ponto para Dominar mais uma vez. E abaixo aqui a gente tem a informação dos pneus. O da Dominar, ele é pneu sem câmara, o que é interessante, né? Já que pneu sem câmera normalmente, em caso de danos, né? Em caso que ele fure ou algo do tipo, ele demora mais a secar. Pneu com câmera, furou, já era, meu filho. Desceu e vai ter que botar a moto no ombro para poder levar ela. Mas o pessoal normalmente só sai empurrando. Já aqui, os pneus da CG Titan 160 aparentemente são pneus convencionais, né? Não tá dizendo aqui que ele é sem câmera nem nada. Então são pneus convencionais normais. Logo, mais ponto para Dominar 160. E a gente tem aqui também, ó, roda liga leve. Roda liga leve, né? Tem a sua outra variação que seria a roda raiada. Roda raiada são os raios, normalmente são mais resistentes, né? Não é à toa que motos de trilha, motos de todo tipo de terreno, elas possuem roda raiada. Já as motos para uso contínuo, uso no asfalto, um uso mais comum, ela tem liga leve, o que na minha humilde opinião é mais bonito também. Vai do seu gosto pessoal. Meus amigos, aparentemente temos um campeão aqui nesse confronto, hein? E quem levou a melhor nesse round, né? Nessa luta, nesse confronto aqui que a gente fez, foi a Dominar 160, senhores. Parabéns para essa moto, tá? Meus parabéns para ela. Se mostrou superior em muitos pontos e merece sim levar a vitória hoje. Observando tudo isso, né, eu espero que você tenha entendido como funciona a comparação da ficha técnica, né, como a gente deve comparar e avaliar os modelos das motos de acordo com as informações que a gente tem disponível sobre ela. E assim isso te facilita a escolher o melhor modelo para você também, cara. Porque assim a gente pode até comparar, caso você esteja em dúvida de 2 modelos diferentes. Então é isso. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que as informações aqui tenham te agregado, tenham adicionado ao seu conhecimento e que agora você possa ir lá, chegar naquela concessionária e tudo que o vendedor disser você vai entender e ainda questionar ele caso a moto não tenha ABS. E é isso aí, meu irmão. Bom,
Se você curtiu esse conteúdo até aqui, né, se gostou dessas informações, deixa o like, cara, deixa o seu like e comenta aqui embaixo, cara, o que é que você achou aí, né, se você tem algo mais a comentar, se essas informações foram úteis pra você e possíveis outros combates, tá? O que é que você achou desse confronto aí? Isso aqui poderia até virar um quadro no canal, tá? Um UFM, Ultimate Fight Motors. A gente bota as motos pra brigar, meu velho, e aí a gente vê quem se sai melhor. Deixa aí a sua opinião sobre esse quadro, esse confronto aí nos comentários. E bom, eu vou ficando por aqui, né? Vou agora preparar coisas. Farei coisas agora, farei outras coisas a se fazer. E é isso aí, meu irmão. Escolha com cuidado a sua moto, tá? Veja aí direitinho tudo que ela vai te trazer e proporcionar e boa compra pra você. Eu fico por aqui. Falou. Que desgraçado, velho. Eu estava aqui falando e eu esqueci de apertar o botão para ela gravar, então vamos lá. Isso significa a distância entre os eixos. E se a gente colocar aí vezes 1000, né? Daria 79.000, então não é vezes 1000. Mas a gente pode dividir os milímetros por 1000. Motos de baixa cilindrada. Como é que eu vou explicar isso, velho? Difícil, mano. No caso aqui, ele é 100% da lateral. E o que significa isso? Ó, tá vendo o que eu falei? Você deve medir a cavalaria. Não, meu PC desligou! Ah, não, desligou não. Safe. É a segunda vez que eu gravo esse vídeo, meu irmão. A primeira não ficou legal. Não me agradou, tá ligado? E aí são exatamente 10 para 1 da manhã e estamos aqui. Então deixa o like aí, velho. Deixa o like aí que tá brabo. Eu tô tendo que usar uma gasolina aditivada aqui pra me manter esperto. Mas vamos embora. Falou aí pra vocês. Não. Pra ninguém dizer que eu tô tirando onda, ó. Exatamente 10 para 1, meu filho. Vamos embora dormir. Oxe, vou nada.